Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes da gente começar o vídeo, você já sabe, já compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de saber do que aconteceu na semana. Curte também se você gosta do Fadel News e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Agora vamos pro vídeo. E a gente já vai começar esse vídeo num assunto assim, para os fortes de estômago. A polêmica do Gustavo Scatti. Se você não está no mundinho Twitter, talvez essa notícia não tenha chegado até você. Talvez. Mas caso você esteja no mundinho Twitter, com certeza você ficou sabendo disso. Rolou uma polêmica muito grande, onde o ator que faz o Zecão da Turma da Mônica, Laços, que é um live action da Turma da Mônica, teve um perfil fake no Twitter descoberto. Esse perfil fake no Twitter se passava por um cara chamado Gustavo Scatti. E Scatti vem de escatológico, que seria um fetiche do qual o Fernando Mais, que é o nome do Gustavo Scatti, né, nome do ator, gosta de praticar. Esse fetiche envolve ter relações sexuais com fezes, xixi, etc. Esse tipo de coisa, assim, excrementos do corpo. E como que esse perfil foi descoberto? Por causa de uma tatuagem no tornozelo do Gustavo. E aqui no vídeo a gente vai se referir a ele como Gustavo mesmo, porque ele pediu para que fosse separada a carreira dele de ator do fetiche dele. Então a gente vai respeitar isso e vai separar os dois. Então, já que no perfil ele leva o nome de Gustavo, desse nome fake, é assim que a gente vai tratar ele. Só que acontece que, né, ele postou uma foto, e essa foto é de uma tatuagenzinha que ele tem, que é um daquele negocinho de filme assim, que eu esqueci o nome, ele faz tac, junto de um cocôzinho. E a galera conseguiu linkar essa tatuagem ao Fernando porque ele tinha postado essa mesma tatuagem lá naquele grupo que tinha no Facebook chamado Lana Del Rey Vevo. Lembram desse grupo? Ele tinha postado essa tatuagem assim que ele fez nesse grupo e a galera linkou os dois e descobriu que era ele. O Gustavo tem até livro publicado sobre esse fetiche dele. Era um perfil assim muito ativo, ele tinha um blog antes, ele fala muito sobre isso. E virou uma grande polêmica. Muita gente que não conhecia esse fetiche e muita gente julgando, tanto por ele estar participando de uma série que é uma série voltada para o público infantil, né? Tanto gente julgando o fetiche dele, etc. E o que eu quero falar aqui, gente, é que assim, cara, realmente não é para todo mundo. Para a maioria das pessoas pode causar uma repulsa, alguma coisa assim. Só que quando a gente tá falando de adultos consentindo, que não estão fazendo nada que machuque ou fere a liberdade de uma outra pessoa, a vontade de uma outra pessoa, não tá agredindo, transgredindo um outro ser e as pessoas estão consentindo ali no que elas estão fazendo e são adultos que podem de fato, né, consentir e têm consciência do que estão fazendo, a gente tem que deixar as pessoas fazerem o que elas querem fazer, né? E no final das contas, realmente tinha uma diferença entre a pessoa que fazia, né, que tava ali atuando e o perfil que era um perfil fake, que tinha outro nome, que não era linkado a ele de nenhuma outra forma, sabe? Realmente, pô, Gustavo, assim, né, foi bobeira da sua parte postar tatuagem, você tinha um perfil fake ali e tal, e aí você postou tatuagem que você já tinha postado em outro lugar, tu foi garoto demais. Mas paciência, sabe? E eu imagino que realmente deve ser o pior pesadelo de uma pessoa, saber assim, você tem um segredo, uma coisa assim muito íntima sua, que você não gosta que as outras pessoas saibam e de repente o mundo inteiro sabe. E eu acho que ele até soube lidar bem, né, com tudo, ele continuou com o perfil lá, as coisas estão lá, ele levou meio que na brincadeira e eu espero que todo mundo aqui consiga respeitar ao máximo. Não é pra você, não é pra você. Não vai lá e consome conteúdo, não compra o livro e deixa as pessoas fazerem o que elas querem fazer, sabe? Viver a vida delas. E é isso. Vamos fazer o quê? Eu acho que é o mesmo tipo de julgamento que existia há muito, muito tempo atrás, ainda existe da parte de algumas pessoas, sabe? De dizer, ai não, mas, por exemplo, ser gay é errado. Por quê? Porque você não quer ser gay, sabe? Você não é gay. Então não tem como a gente julgar uma outra pessoa que não tá ferindo ninguém, sabe? Não tá fazendo nada de mal pra ninguém. Agora, a próxima polêmica é a polêmica dos médicos. E essa polêmica deu o que falar e muita gente ficou compartilhando seus próprios relatos. Vamos começar do começo. Tudo começou com um post de uma menina no Twitter chamada Sarah
faria? Desculpa, eu não queria te chamar de menina, uma mulher, uma que apareceu, enfim, sei lá. Ela conta no post dela que ela precisou ir numa emergência num hospital em Recife. E a emergência era lá por volta de umas 7h40, né? Não tinha nenhum outro paciente esperando. Ela chegou, ela fez a triagem, que é aquele procedimento, né, onde você vê qual seria o nível de preocupação da sua emergência. E ela esperou 40 minutos pelo atendimento médico. Vale lembrar que não tinha nenhum outro paciente esperando. 40 minutos lá sentadinha esperando. Daí, ela fala que quando a médica finalmente atendeu ela ficou sabendo que ela e o outro colega plantonista também tinham começado o plantão, né, às 7. Ou seja, 40 minutos depois que ela chegou. E eles resolveram sair pra jantar juntos. Os dois juntinhos, porque não tinha nenhum paciente esperando. Daí os dois únicos plantonistas que estavam lá, plantonistas, tá? De emergência, foram jantar juntos e deixaram o hospital sem ninguém para atender os pacientes. Só porque não tinha ninguém esperando. Daí, enfim, ela examinou, né, passou um antibiótico, disse que não fez os exames, tipo o hemograma e tal, que seriam adequados de fazer. Daí ela falou que não queria tomar um antibiótico sem fazer antes um hemograma e tal. Daí ela pediu o hemograma, a médica. E aí ela foi respirar o resultado em casa, né, do hemograma. E aí ela termina o post, né, falando que isso é um grande descaso dos médicos com os pacientes, né, que muitos médicos são muito soberbos em relação aos pacientes, tem muito descaso. E falou que normalmente quem tem muito cuidado é a equipe de enfermagem. Quando chega nos médicos, os médicos meio que dão uma cagada no pau, sabe? Falar cagada no pau nesse vídeo é um pouco diferente. Deveria usar outra coisa. E aí ela disse que ela reportou, né, no hospital. Aí o que acontece, né? Basicamente o mundo foi dividido em dois. De um lado, os médicos que ficavam zoando ela, já vi até médicos chamando ela de Karen da emergência, né? Porque provavelmente ela era uma ficha verde, que é quando você... É o nível mais baixo da emergência, sabe? Que não é assim, uma caso de vida ou morte, oh meu Deus, precisa agora. E que era por isso que eles acharam que ela podia esperar, que tava reclamando de qualquer coisa, que meu Deus, como assim? O médico não pode nem ir jantar, o médico tem que ficar lá pra sempre, não pode comer, não pode se alimentar. E, do outro lado, várias pessoas dizendo que o problema, obviamente, não tinha sido os médicos jantarem, afinal todo mundo tem direito de se alimentar, né? Mas sim, irem os dois jantarem juntos, porque não tinha paciente, sendo que é uma emergência, né? E precisa ter alguém lá, porque vai que chega alguém que não é ficha verde, vai que chega alguém que, de fato, né, tá numa emergência ali de vida ou morte, que precisa de um atendimento imediato. Fica a emergência sem ninguém, né? Não pode. E aí, várias pessoas também ficaram relatando os seus casos de negligência médica. E foi assim, um show de gente relatando negligência médica no Twitter. Pessoas falando de médicos que não faziam os exames direito, de pessoas que chegavam lá falando dos sintomas e eram ignorados, de violência médica, violência obstétrica. Os relatos foram, assim, infinitos. E, sinceramente, a impressão que eu fiquei, né, lendo todos os relatos e todas as coisas e os médicos fazendo piada do caso e etc., é que me parece realmente que os médicos não conseguiram entender a crítica, de fato, que é de não ter ninguém num plantão médico, de saírem os dois. E aí, assim, quando a pessoa escapa completamente de qual que é o ponto do negócio, é tão esquisito olhar, porque é um monte de gente relatando, falando das coisas. Ninguém disse que são todos os médicos que são escrotos filhos da puta. Mas tem muito médico que realmente caga o paciente, não investiga de fato os sintomas da pessoa, não leva em consideração, principalmente, e existem vários estudos sobre isso, tá? Porque eu vi exatamente médico falando sobre isso. Ai, tá reclamando do quê, né? Falando sobre isso. Ai, então por que não vai investigar? E a galera falando, porque tem investigação sim sobre isso. Existem vários estudos que falam exatamente sobre isso. Sobre, por exemplo, racismo médico, como pessoas negras são tratadas de forma diferente, de misoginia médica. E isso é um fenômeno que é super relatado, inclusive, né? Que mulheres, muitas vezes, têm os seus sintomas diminuídos pelos médicos, que não recebem o tratamento para dor adequado, por exemplo, porque acha que tá sendo fresca. Te juro, vários e vários estudos relatados sobre isso. Então, assim, às vezes você precisa colocar um pouquinho da mão na consciência, gente. Várias pessoas estão relatando coisas muito parecidas, tem que colocar um pouco a mão na consciência. E já que a gente tá falando de várias pessoas que relatam coisas parecidas, a gente vai pra próxima notícia. E aí, eu acho que é importante relatar aqui que tem aviso, né, de gatilho de abuso sexual. A gente precisa falar sobre o Felipe Prior, que foi condenado a 6 anos em regime semiaberto por estupro.
Caso vocês não se lembrem mais, lá em 2020, no BBB do Felipe Prior, ele foi acusado de estupro. Ele não foi acusado de estupro, inclusive, por uma só pessoa. No caso, foram 3 pessoas diferentes que vieram à tona. Saiu na época uma matéria na Marie Claire que relatava os casos. Bom, em um desses casos, de uma vítima que não tem o nome identificado, ele foi de fato condenado. E não só isso, tá? A juíza disse que, de acordo com as provas, os relatos, os laudos médicos e as conversas depois do Felipe Prior e a vítima, não deixa nenhuma dúvida de que aconteceu, de fato, o abuso sexual. É dito que no relato médico, a vítima teve uma dilaceração das partes íntimas de 6 centímetros. E eu fiquei tão chocada com isso, porque 6 centímetros é uma dilaceração, assim, que às vezes mulheres têm durante o parto, sabe? Sim, é muita coisa. Gente, sério, 6 centímetros. É tipo isso aqui, né? Tipo, é muita coisa. Vou até, ó. Não, 6 centímetros é muita coisa pra ser uma dilaceração, assim. O relato, assim, é de muito uso de violência, sabe? E é engraçado, né, como o Felipe continuou tendo a vida dele de celebridade. Se você entrar no Instagram dele, tem várias fotos com várias celebridades, várias coisas. E a vítima e os advogados da vítima relatam que eles sofreram muito assédio, muita, assim, violência verbal, enquanto tava rolando esse processo, né, de julgamento. E, enquanto isso, o Felipe tinha a vida dele lá de celebridade, assim, e em como, principalmente os homens, né, são muito rápidos em querer perdoar, falar que foi um erro, ou falar que não é bem assim, aí ele é inocente, não é condenado ainda, enquanto a vítima é escorraçada, muitas vezes se sente culpada por tá lá, por estar processando, por estar indo atrás de justiça, porque é o que aconteceu com tantos outros casos que a gente viu acontecerem agora, como, por exemplo, o do Robinho, que tá no Brasil jogando futevôlei todo dia lá em Santos. Como se nada. Como se nada. Nada. Daí vai todo mundo esquecer? Como é que vai ser isso, sabe? Porque, assim, tem ficado tão claro, sabe? Em como as pessoas tratam isso, em como a vítima sofre, porque a vítima, ela já é a vítima de um abuso e ela ainda por cima tem que ouvir barbaridades, porque ela escolhe denunciar, porque ela escolhe ir atrás da justiça, sabe? Enquanto tantas pessoas apoiam a pessoa que causou tudo isso, o culpado de tudo isso. Sei lá, eu espero que seja feito direito, sabe? Porque já vai ser esse regime semiaberto, que a gente já sabe muito bem, né? Já sabe meio que como funciona, né? E é isso, né? A gente conhece um monte de mulher que já foi abusada e nunca conhece nenhum abusador. Mas agora a gente tá conhecendo. Eu sinto também, assim, que por mais que a gente veja isso, essa disparidade, né, de como as pessoas são tratadas, hoje em dia a gente consegue ter muito mais noção e consegue entender muito mais esses processos do que há vários anos atrás, quando a gente via relatos até da mídia, por exemplo, agredindo a vítima, sabe? Muitos anos atrás, acho que a gente já falou aqui no Fadel News, de um caso de um outro jogador de futebol que abusou sexualmente de uma menina de 13 anos quando ele estava na Europa, em como a própria mídia brasileira, basicamente, assim, escorraçou a vítima. E hoje em dia, pelo menos, a gente já consegue visualizar isso com mais clareza, sabe? Então, assim, melhorando a gente tá, né? Pelo menos. Então, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!